Boa noite, queridos irmãos. Hoje vou falar sobre o tempo, né? Então, assim, como é comum em uma roda de amigos ou no trabalho, a gente ouvir a expressão: nós já estamos no final da semana, já chegamos no final do ano e eu não vi o tempo passando. Meu Deus, o que aconteceu, né? Então, assim, se a gente for analisar, esse ano foi um ano, rapidamente, né? Nós estamos praticamente a 2 meses do final do ano. Então parece que o tempo nos escoa pela mão, né? A humanidade está cada vez mais atarefada e sem tempo, que acaba sempre com... O tempo acaba sempre sendo o vilão da história. Por exemplo, olha, eu preciso iniciar uma academia, mas eu não estou tendo tempo. Eu não fui visitar você, um amigo me encontra, né? Desculpa, olha, não tive tempo de te visitar, não tive tempo de... Então a gente sempre acaba colocando esse tempo, né? Como a nossa bengala de desculpa. Mas por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de exaustão mental, pois somos assaltados a todos os momentos com informações, quer seja ela visual, verbal ou escrita. Por coincidência, ao sair de casa hoje, a televisão estava ligada no noticiário. E eu passei na frente da televisão e a televisão estava com a tela aberta em três telas. Estava passando a enchente de São Paulo, automaticamente já mostrava os carros, todos eles ali, né, congestionamento. Aí lá na Flórida, o furacão, né? E mostrava então assim o momento lá e os dois repórteres interagindo. Então, em questão de segundos, do tempo que eu saí do meu quarto para ir para a porta de saída, eu já obtive uma série de informações e aquelas informações ficam gravadas. Por outro lado, assim, se formos analisar quantas vezes pegamos o celular, atendemos, conectamos com as pessoas, conversamos, falamos, dialogamos, enfim. Então, nós acabamos tendo uma congestão de informação. E o nosso cérebro, então, ele se acomete, digamos, desse cansaço que não é físico, mas é mental, porque realmente nós temos esse turbilhão de informação, né? E devemos nos preparar, porque agora com 5G, né, as informações vão ser mais rápidas ainda. E essa nova geraçãozinha que está vindo aí também, né, a gente chama ela de 5.0, porque são muito acelerados. Só que nós não podemos esquecer e temos que ficar vigilante e lembrar que tudo tem um limite. Então, esse é o discernimento que nos cabe, é saber até onde aquilo não está prejudicando o nosso raciocínio mental, nosso equilíbrio emocional. E ao preparar essa palestra, eu me lembrei de um mandamento, né, bíblico. Aí eu fui buscar lá no Novo Testamento, em Êxodo, quando é recomendado o dia do sábado. Eu acho que alguns de vocês devem lembrar dessa passagem, onde diz o seguinte: é um dos 10 mandamentos, que no Novo Testamento tem uma nova redação. E ele fala o seguinte: lembre-se do dia do sábado, para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. No 7º dia será do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tua mulher, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, e nem ninguém que esteja sob o seu comando. Porque naquele tempo, né, se a gente for analisar, quando ele fala do animal, era um instrumento de trabalho. Então, aqui, esse ensinamento tem um contexto quase social. Na realidade, é um contexto social, justiça social. Porque imagina o seguinte: se ele falasse simplesmente guarda-te o sábado, eu poderia escravizar os que estavam ao meu redor. Então, foi uma forma de conter. Por quê? Porque as religiões, elas eram opressivas. É assim,
As pessoas faziam aquilo porque tinham medo de Deus, porque eles diziam que Deus castigava. Então foi uma forma de lá atrás já começar a justiça social. Nem tua serva, nem teu servo, nem teu animal, então nem ninguém. Então era um direito de todos, usando a temerosidade de Deus. Hoje nós temos a justiça social que se faz com as leis trabalhistas. Todos temos direito ao descanso, né? Remunerados, a férias, enfim. A gente tem realmente uma situação um pouquinho melhor. Mas como já tinha comentado, nós, mesmo que nós tenhamos todos esses privilégios, digamos assim, nossos direitos, mas nós acabamos também não usufruindo de forma correta, porque, sem dúvida nenhuma, nós continuamos com o nosso congestionamento mental, porque nós vamos estar nesse dia de descanso, né? Ainda fazendo todas as interações que a tecnologia nos permite. Quantos de nós temos aí, por outro lado, a pretensão de sermos senhores do tempo? Queremos parar o tempo. Principalmente aquilo que se refere ao envelhecer. A natureza, tudo na natureza tem seu tempo. E é louvável que a medicina esteja evoluindo, né? Que novas técnicas fazem com que nós tenhamos mais tempo de vida. Mas, independente de qualquer coisa, nossa pele, com o tempo, perde o viço, nosso cabelo fica diferente. Nós podemos, sim, querer nos melhorar. Mas quando aquilo se torna obsessivo, como é o caso de algumas situações que nós presenciamos, aquilo se torna uma doença. Então, essa pretensão de querer que o tempo pare a nosso favor é uma grande ilusão. É simplesmente uma visão desfocada, né, do tempo. E quantos de nós, então assim, achamos que somos esses senhores do tempo? E mais uma vez, nós devemos então parar e lembrar que cada coisa e que cada ser tem seu tempo. Tem o tempo de plantar, de germinar e de colher. Temos o tempo de sermos filhos e sermos cuidados por alguém. Temos o tempo de sermos pais e cuidar dos filhos. E temos novamente, lá na nossa velhice, o tempo de ser cuidado novamente. Em relação à nova geração, que é o que está, né, povoando o nosso mundo, que são essas crianças que nascem sabendo quase tudo, a sensação que temos é que eles nascem já prontinhos, né? Mas aí, como espírita, entendemos que são espíritos que já nascem com conhecimento acumulado ao longo dos anos, das existências já pregressas, né? Principalmente na questão intelectual, mas precisa ser direcionado com moralidade e espiritualidade para crescer e ter equilíbrio, senão nós vamos ter uma nova geração, digamos assim, intelectualmente o máximo, mas em moralidade talvez não. Então, assim, essa nossa missão de paz é bem complexa, né? Mas que devemos estar atentos. Então, assim, tudo tem seu tempo. Se observarmos uma planta, cada planta tem um ciclo. Quem planta soja sabe que o soja tem um ciclo de não sei quantos dias, mas ela é diferente, por exemplo, de um pé de uma cultura permanente. Um fruto só consegue ficar saudável se for colhido no prazo correto, em que ele esteja amadurecido. Não adianta nós termos a pretensão de agilizar, podemos usar técnicas, novamente falando de ciência e tecnologia, técnicas que avançam, que fazem o processo, né, de lento passa para ser mais rápido, mas mesmo assim tem que dar esse tempo. Então, nós, como espíritas eternos, precisamos dar esse tempo a quem? O nosso pensamento. Portanto, quando sentimos que o tempo voa e que ele nos escorre nos dedos, aí nós vamos ter que fazer uma reflexão. E parar e saber o seguinte: como estamos administrando o tempo trabalho, o tempo família, o tempo amigos, né? O tempo, e qual é o tempo que nós estamos investindo no nosso maior patrimônio, que é o espiritual.
que é o único que levamos para a vida eterna. Quanto tempo nós dedicamos no nosso dia para aquela reflexãozinha? O que eu fiz hoje? Ao deitar, fazer uma reflexão e saber assim, como que foi meu dia? Eu agi corretamente, eu fiz isso, tal. Então, assim, faça uma reflexão como Santo Antônio nos recomendou. Quantos de nós perdemos, quanto tempo nós perdemos com isso? Porque se chegamos em casa cansados, mentalmente esgotados, nosso corpo já começa a sentir dor. A primeira coisa que a gente faz é tomar um banho, comer alguma coisa, ou deitar na frente da televisão, e a gente faz, daí é fuga, né? Tipo assim, eu tô aqui porque às vezes um programa chato, alguma coisa, mas assim, eu tô usando a minha cabeça, eu tô, tipo assim, não querendo usar, pelo contrário, nós estamos acumulando mal um pouquinho, né? Então, assim, esse tempo, nós podemos fazer tudo isso que a gente faz, porque nós vivemos numa era de evolução e nós estamos, digamos assim, movidos por toda essa máquina de informação. Mas nós temos que separar, saber separar, distinguir. Porque se estamos assim, no almoço, observe no restaurante quando vocês forem. Se tiver 4 pessoas, 3 estão no celular. Se estiver numa fila de banco, fazendo alguma coisinha no celular, no almoço em família, tudo, todo mundo está conectado no seu mundo intelectual, seu mundo privado. A relação de família, de marido e mulher, começa a se deteriorar. Porque o cara chega, deita de um lado do sofá, a mulher deita do outro, cada um no seu celular. E aí, na frente da televisão. Assiste um pouquinho da novela, conversa alguma coisa, mas assim, cadê o diálogo? Isso é o maior problema que estamos passando. Inclusive, a questão, voltando à relação de trabalho, hoje, a nova geração, que a gente chama de 5.0, ela tem uma dificuldade muito grande de se concentrar no trabalho, principalmente no trabalho burocrático ou intelectual, porque ela precisa estar conectada, o celular está no bolsinho. E aquilo é uma fissura, é como se fosse uma droga, ou uma coisa que a pessoa não consegue se desligar. E muitos têm problemas seríssimos que têm que fazer, inclusive, até um tratamento para se desligar daquele processo de conexão ligado 24 horas. Então, assim, tempo para meditar, de orar, de apreciar a natureza, de ter uma convivência saudável com a família, a relação de trabalho, a relação de sociedade, tempo de parar, pois assim ficaremos seguros e cientes de nossos desafios, que são passageiros, que tudo passa. Mas para chegar a esse nível de pensamento, precisamos nos conhecer interiormente, buscar dentro de nós respostas que a vida a todo instante nos dá. Basta que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver. É dentro de nós que está a resposta. É comum, para quem não conhece a doutrina espírita, e que, assim, é comum as pessoas chegarem na casa espírita e nos questionar o seguinte: eu estou com esse problema, queria ver o que vocês têm para me dizer. Então, é comum isso, é normal, ou nas outras religiões também acredito que eles procuram os padres, os pastores, para perguntar o que é que você tem para me dizer que eu estou passando por essa dificuldade. Mas todas essas respostas estão dentro de cada um. Às vezes, para nós buscarmos essa resposta, porque nós nos distanciamos muito de nós mesmos. Nós perdemos a nossa essência, nós fomos para a superficialidade das coisas e nós perdemos a essência. Nós precisamos da ajuda profissional para que a gente volte a refletir. Nós precisamos da ajuda, muitas vezes até de remédios, para que o nosso cérebro não entre nesse círculo de pensamento e que a gente perde o raciocínio. Então, nós precisamos estar atentos e vigilantes. E vigilância, gente, é observação. Vigiar não é se botar no ar redondo, eu fico orando, né? Hoje até eu fiz um comentário até um pouco indiscreto com uma pessoa, né? Ela falou, nada que uma boa oração não consiga, é uma situação técnica, né? Eu consigo resolver. Não, por outro lado, é uma situação de um intelectual que estava ali batalhando e
e observando o teu problema e resolver o teu problema. Então, assim, não vamos esperar que nós vamos fazer uma prece pedindo a Deus em 10 minutinhos que a gente vai estar com os problemas resolvidos. Primeiro lugar, precisamos então o quê? Fazer essa meditação e se voltar para dentro de nós, né? Estávamos assim quase mortos de calor, seca, né? Nosso nariz ficava trancado, nossa pele, choveu. Quem de nós ainda conseguiu agradecer a Deus? Ainda nós estamos reclamando que está chovendo demais, que destelhou a casa, que está molhando dentro, né? Que nós não achamos um calheiro que lá arrumar, que está chovendo. Então, isso é típico nosso, né? Infelizmente, nós somos aqueles que nunca estamos satisfeitos com o que temos. Mas se a gente tem consciência de nós mesmos, a gente consegue resolver de forma muito branda, muito tranquila isso, né? Então, somos agraciados por uma natureza de infinitas belezas. Só precisamos olhar melhor tudo que Deus nos proporciona. E assim, com a leveza do coração e a alma limpa de coisas negativas e corrosivas, podemos aproveitar melhor o tempo que é nos dado de graça. Tudo tem seu tempo. Nós temos o nosso tempo de amadurecer, mas também não podemos esperar, né, deixar para isso no último momento de nossas vidas. Então agora não vou ter tempo, porque eu estou trabalhando muito, mas quando eu tiver um tempinho, eu vou começar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O livro dos Espíritos, eu vou me inteirar um pouquinho mais da doutrina, eu vou saber. E às vezes a gente aí sim não tem tempo, né? Porque nós nascemos com um cronômetro de vida. Esse cronômetro a gente não sabe, mas ele está ali. É como tudo tem o seu ciclo. Quando chega a nossa vez, não importa se nós tenhamos 30, 40 ou 130, 110, né? 130 acho que ninguém chegou, mas 110 anos, como a gente vê. Cada um tem o seu ciclo, tem as suas digamos assim, o seu período de vida física, como a natureza também. Então, o convite de hoje é exatamente para isso, né? Vamos pensar um pouquinho, né, sobre o nosso tempo. Como é que está sendo, né? Então, não que a gente seja contra essa evolução tecnológica, essas informações que estão chegando, mas assim, limite. Essa é a coisa. Então, hoje os pais reclamam muito, né, que os filhos não têm limite, porque se deixar o filho fica até 2 horas da manhã na frente do computador, na frente hoje no celular, né? Mas aí, por outro lado, você observa o pai ou a mãe conversando com a gente, 1 minuto olhando o celular, 2 minutos bota na boca, aquele celular parece virou uma coisa de louco, né? Então, isso é uma reflexão que a gente começa a se fazer, porque a gente tem sentido assim que muitas pessoas estão se perdendo dentro das suas casas devido a essa distância que essa tecnologia separou. Então, assim, chegamos em casa, olha, vou brincar com o filho, com o neto, rolar no chão, conversar com o marido, né? E assim, realmente, deixa o celular para uma ocasião que onde está sozinho, né? Mas assim, aquela coisa de todo mundo ficar grudado no celular, as famílias se distorcem. Os convites amorosos, né, ficam distantes. E onde pode haver uma ruptura, né? Um descaso. E onde há descaso, é pior de onde há uma discussãozinha, porque na discussão ainda existe o diálogo. Onde há uma indiferença total, há uma separação de almas. Que seja essa reflexão da noite, aí vamos orar, agradecendo a Jesus, convidar os